O microfone tremia na minha mão, enquanto 400 convidados do casamento olhavam para mim, como se eu fosse uma mancha naquele chão branco e imaculado da quinta. Ricardo Monteiro, o novo sogro da minha filha, estava de pé ao lado do bolo de noiva com um sorriso orgulhoso no rosto. Ele tinha acabado de me chamar de mãe solteira e pobre, alguém que vinha ali apenas para comer dos pratos dos ricos. A minha filha Inês chorava no seu vestido de noiva. O marido dela, Daniel, parecia paralisado. Foi então que me levantei. Olhei diretamente para o Ricardo e disse: "O senhor sabe, sequer, quem eu sou." O sorriso dele desapareceu tão depressa que foi como se alguém tivesse apagado o sol. E naquela sala silenciosa, eu tive a certeza de uma coisa. A verdade que ele tinha enterrado durante 20 anos estava prestes a sair da cova. Antes de vos contar o que aconteceu a seguir, por favor, deixem um gosto, comentem e subscrevam, porque esta história não é apenas sobre um casamento, é sobre uma mãe que ficou calada durante tempo demais. E sobre o dia em que o silêncio finalmente se quebrou. O meu nome é Maria Costa. Durante a maior parte da minha vida, as pessoas só me conheciam como a mãe da Inês. Não conheciam os meus antigos sonhos. Não conheciam a minha dor. Não sabiam das coisas de que abdiquei para que a minha filha pudesse dormir em paz. Criei Inês sozinha, numa casa pequena ao fundo de uma rua estreita, no Barreiro. A casa tinha degraus de madeira velhos, um exaustor na cozinha que fazia um barulho ensurdecedor, e janelas que tremiam sempre que um caminhão passava na rua. Não era luxuosa, mas estava cheia de amor. Eu costumava dizer a Inês que o amor tornava a casa muito maior do que parecia. Quando a Inês era pequenina, corria para o meu quarto todas as manhãs, com o cabelo despenteado e sem uma meia. Subia para minha cama e perguntava: "Mãe, já somos ricas?" Eu ria-me e puxava-lhe a roupa de dormir. E dizia: "Ricas em dinheiro não, meu amor, mas somos ricas em sonhos." E depois eu ia para a cozinha fritar pequenos sonhos de padaria, porque farinha e açúcar era tudo o que tínhamos às vezes. A Inês nunca se queixava. Ela sorria e dizia que pareciam pequenas luas douradas. Trabalhei em 2 empregos durante muitos anos. De manhã, trabalhava num lar de terceira idade. Ajudava os idosos a comer, a tomar banho e a tomar a medicação. À noite, limpava escritórios na Baixa. Lavava o chão por onde andavam homens ricos. Esvaziava caixotes do lixo cheios de papéis que pareciam valer mais do que os meus sapatos. Estava sempre cansada, mas nunca deixei que a Inês visse a pior parte de mim. Quando chegava à casa tarde, lavava a cara, vestia um sorriso e sentava-me ao lado dela enquanto fazia os trabalhos da escola. Às vezes adormecia com um lápis na mão. A Inês cobria-me com a manta dela e sussurrava: "Vou dar-te muito orgulho, mãe." Ude. A Inês cresceu e tornou-se numa rapariga bondosa. Era inteligente, meiga e corajosa de uma forma muito serena. Era o tipo de rapariga que partilhava o lanche com quem não tinha nada. Era o tipo de rapariga que dizia obrigada aos motoristas dos autocarros. O tipo de rapariga que chorava quando cães velhos eram deixados no canil. Eu queria que ela tivesse uma vida que não parecesse uma luta constante. Mas houve uma coisa que eu nunca lhe contei por inteiro. Nunca lhe contei como o pai dela se foi embora. Disse-lhe que ele partira antes que ela tivesse idade para o conhecer. Isso era verdade, mas não era a verdade toda. Não lhe falei sobre a empresa. Não lhe falei sobre os papéis que assinei a chorar. Não lhe falei sobre Ricardo Monteiro. Naquela altura, o Ricardo não era um homem rico com um relógio de prata e uma grande mansão. Era um jovem empresário com falas mansas e olhos famintos. Ele conseguia fazer com que uma mentira soasse a promessa. Sabia sorrir para as pessoas enquanto lhes tirava tudo. Quando eu tinha 25 anos, antes de a Inês nascer, trabalhava no escritório de uma pequena empresa de material médico. Tratava dos registros e dos pagamentos. Eu era boa com números. Era cuidadosa e de confiança. O Ricardo trabalhava com o dono da empresa e dizia que queria construir algo grande. Dizia a toda a gente que acreditava em negócios honestos. Mas pessoas honestas não escondem documentos.
Pessoas honestas não culpam jovens mulheres quando falta dinheiro. Pessoas honestas não fazem uma mulher grávida e assustada parecer culpada só para se salvarem. Esse foi o princípio do segredo. Mas essa parte da história vem depois. Durante muitos anos, mantive a cabeça baixa. Não queria vingança. Queria paz. Queria que a Inês crescesse sem as pedras pesadas que eu carregava no peito. Por isso, trabalhei. Rezei. Sorri. Sobrevivi. Depois, a Inês conheceu o Daniel Monteiro. Conheceu-o na universidade, durante um evento de voluntariado na ala pediátrica de um hospital. O Daniel estava a ajudar a pintar a parede da sala de brincadeiras de azul. A Inês estava a pintar estrelas amarelas nessa mesma parede. Ele deixou cair acidentalmente o pincel num balde e salpicou o próprio sapato com tinta. A Inês riu-se tanto que quase caiu do escadote. O Daniel não era como os rapazes ricos que eu via nas telenovelas. Era educado, abria as portas e ouvia a Inês com toda a atenção. Quando ele veio jantar à nossa casa, trouxe flores e chamou-me Senhora Dona Maria. Gostei dela. Ajudou-me a carregar os sacos das compras sem eu ter de pedir. Lavou a louça depois de comer. Riu-se do meu frango guisado que tinha ficado um bocado seco. E disse que era melhor do que os jantares caros de bife do lombo do pai dele. A Inês deu-lhe um pontapé por baixo da mesa, a achar que ele estava a gozar. Mas eu vi a cara dele. Ele estava a falar a sério. Depois do jantar, o Daniel ficou junto ao lava-loiça e disse: Senhora Dona Maria, quero que saiba que amo a sua filha. Não por ela ser linda, embora o seja. Não por ela ser inteligente, embora o seja. Amo-a, porque ela faz com que as pessoas se sintam seguras. Nessa noite, depois de ele sair, a Inês sentou-se ao meu lado à porta de casa. Mãe, perguntou ela, o que é que achaste? Olhei para a rua escura e depois para o rosto nervoso dela. Acho que ele consegue ver o teu coração, respondi. Ela sorriu como se o céu inteiro se tivesse aberto. Durante 2 anos, o Daniel continuou a ser o mesmo rapaz bondoso. Vinha aos nossos aniversários. Arranjou a vedação partida das traseiras de nossa casa. Uma vez levou-me de urgência ao centro de saúde quando a minha tensão arterial subiu. Nunca pareceu ter vergonha da nossa casa pequena. Mas a família dele era diferente. A primeira vez que voltei a ver o Ricardo Monteiro, quase deixei cair o meu copo de água. Foi no jantar de aniversário de casamento dos pais do Daniel. A Inês tinha implorado para eu ir. Queria que as 2 famílias se conhecessem antes do noivado. Ela disse: Mãe, por favor. Significa tanto para mim. Então, vesti o meu melhor vestido azul, aquele que guardava para a missa e para os casamentos. Engomei-o 2 vezes. Fui de autocarro e depois apanhei um táxi para a última parte do caminho, porque a casa dos Monteiro ficava num condomínio fechado muito longe, onde os relvados pareciam tapetes verdes. A caixa era enorme. Tinha colunas brancas e altas à frente, como guardas. O caminho de entrada curvava em volta de uma fonte. Senti as minhas mãos a suar agarradas à alça da carteira. Então a porta da frente abriu-se. O Ricardo Monteiro estava ali. Mais velho, mais largo, muito mais rico. Mas era ele. O cabelo dele estava grisalho dos lados. O sorriso tinha ficado mais frio. Olhou para mim da mesma forma que um homem olha para uma fatura velha que não quer pagar. Por um segundo, vi o choque passar-lhe pelos olhos. Depois desapareceu. Senhora Dona Maria, disse ele com aquela voz suave. Bem-vinda. Ele sabia quem eu era. Eu sabia que ele sabia quem eu era. Mas agiu como se fôssemos completos estranhos. Ao jantar, a mulher dele, Leonor, perguntou-me o que eu fazia profissionalmente. Eu disse que trabalhava num lar de idosos e que aos fins de semana ajudava na contabilidade de pequenas lojas. O Ricardo sorriu para dentro do seu copo de vinho. O trabalho árduo constrói o caráter, disse ele. Há pessoas que precisam muito de construir o caráter. O Daniel pareceu desconfortável. A Inês apertou a minha mão debaixo da mesa. Eu não disse nada. Foi a primeira vez que engoli aquele fogo. Depois de o Daniel pedir a mão da Inês, começaram os preparativos para o casamento. A Inês queria algo simples. Queria um jardim ao ar livre, música suave e a mãe ao lado dela.
Mas o Ricardo queria um casamento de luxo. Queria que as pessoas vissem o poder do nome, Monteiro. Queria o salão principal de uma grande quinta, lustres de cristal, um bolo de vários andares e 400 convidados. A Inês disse que era demasiado. O Ricardo disse: "O meu filho merece o melhor." Depois olhou para mim e acrescentou: "Certas famílias podem não compreender este tipo de padrão de vida." Eu sorri, mas por dentro senti um vento gelado. Mais tarde, o Daniel pediu desculpa. Disse que o pai era difícil, mas prometeu que o casamento seria sobre o amor e não sobre o orgulho. Eu quis acreditar nele. As semanas antes do casamento foram cheias de estresse. A Leonor escolheu flores que custavam mais do que o meu carro velho. O Ricardo escolheu uma banda com um nome que eu nem conseguia pronunciar. Eu paguei o véu da Inês com o meu próprio dinheiro. Não era caro, mas ela adorou-o porque eu costurei pequenas pérolas ao longo de toda a borda à mão. Uma noite, a Inês veio à minha casa e encontrou-me a costurar debaixo da luz fraca da cozinha. "Mãe", disse ela de mansinho, "não tens de fazer tudo isto?" Olhei para ela. "Sim, tenho." Ela sentou-se ao meu lado, com os olhos rasos de água. Gostava que o pai me pudesse ver. A minha mão parou. "Eu sei, filha", disse eu. Ela olhou para mim durante muito tempo. "Alguma vez o odeias por nos ter deixado?" Eu quis contar-lhe a verdade. Quis dizer que o pai dela tinha ido embora, sim, mas não da forma que ela pensava. Quis dizer que ele tinha sido fraco, que tinha tido medo e que fora empurrado por pessoas mais fortes. Quis dizer que o Ricardo Monteiro sabia mais sobre a nossa dor do que qualquer sogro deveria saber. Mas olhei para o rosto doce da minha filha e pensei: não antes do casamento, não agora. Por isso disse: deixei de odiar há muito tempo. A Inês encostou a cabeça no meu ombro. És a pessoa mais forte que eu conheço. Quase chorei. Porque forte é aquilo que as pessoas te chamam quando não veem quão pesada tem sido a tua vida. O dia do casamento chegou, brilhante e quente. O salão da quinta parecia saído de um sonho. Flores brancas cobriam as paredes. Luzes douradas pendiam do teto. As mesas estavam cheias de pratos a brilhar e copos altos. As pessoas sussurravam sobre dinheiro, vestidos, carros e negócios. Eu sentei-me na primeira fila a usar o mesmo vestido azul, acabado de limpar e engomar. A Inês estava lindíssima. Quando ela caminhou em direção ao altar, toda a gente se levantou. Mas eu não consegui levantar-me logo. Os meus joelhos tremiam. Vi a minha menina, aquela que comia os sonhos acabados de fritar, a segurar o ramo de flores com as mãos a tremer. Ela olhou para mim. Eu sorri. Ela sorriu de volta. Por um momento, toda a dor valeu a pena. A cerimônia foi deslumbrante. O Daniel chorou enquanto dizia os votos. A Inês ria-se por entre as lágrimas. Até o Ricardo parecia satisfeito, embora eu soubesse que a satisfação dele era por ter tanta gente a olhar para ele. Depois veio o copo de água. Ao princípio, correu tudo bem. As pessoas dançaram. As crianças corriam com o creme do bolo nos dedos. A tia Rosa, a minha irmã mais velha, disse-me que eu estava demasiado séria e puxou-me para a pista de dança para uma música. Ri-me pela primeira vez em todo o dia. Foi então que o Ricardo pegou no microfone. Colocou-se perto do bolo, alto e orgulhoso, com seu fato preto e o relógio de prata. A sala ficou em silêncio. Ele agradeceu a presença dos convidados. Elogiou o Daniel. Deu as boas-vindas a Inês, à família Monteiro. Depois, os olhos dele viraram-se para mim. E agora, disse ele, temos também de agradecer à mãe da Inês, a senhora Dona Maria. As pessoas viraram-se e bateram palmas. Eu levantei-me a meio, sem saber bem o que fazer. O Ricardo sorriu. A Maria criou a Inês sozinha. Isso não deve ter sido nada fácil. Alguns diriam que é impressionante quando uma mulher com tão pouco dá à luz uma filha que se casa com uma família que tem tanto. As palmas desvaneceram-se. O meu estômago deu um nó. O Ricardo continuou. Suponho que a vida está cheia de surpresas. Uma mulher pode limpar escritórios, contar moedas e ainda assim arranjar lugar na mesa de uma família rica. Algumas pessoas riram-se baixinho, não porque tivesse piada,
Mas por que as pessoas ricas, às vezes, riem-se quando pessoas poderosas lhes dizem para o fazer? O rosto da Inês mudou. O Daniel sussurrou: pai, para. Mas o Ricardo não parou. Olhou para os convidados e disse: esta noite damos as boas-vindas a Inês. Mas esperemos que ela não traga os hábitos de miséria para esta família. Os Monteiros são generosos, mas não somos uma instituição de caridade. A sala ficou num silêncio absoluto. Ouvi um garfo cair ao chão. A Inês tapou a boca com as mãos. Os olhos encheram-se de lágrimas. Consegui ver a menina pequena dentro dela. Aquela que odiava ver-me sofrer. Senti algo antigo a subir-me pelo peito. Não era apenas raiva. Eram memórias, vergonha, anos de palavras engolidas. Anos a ser tratada como alguém inferior. Anos a proteger a Inês de uma verdade que tinha dentes afiados. O Ricardo levantou o copo. Aos novos recomeços, brindou ele. Foi então que me levantei. Não foi rápido, nem de forma ruidosa. Levantei-me como uma mulher que tinha carregado uma montanha e finalmente decidira pousar lá no chão. Caminhei na direção dele. Os meus sapatos faziam pequenos estalidos no chão polido. Todos os olhos me seguiam. A Leonor parecia incomodada. O Daniel parecia assustado. A Inês sussurrou: mãe, por favor. Tirei o microfone da mão do Ricardo. Ele tentou continuar a sorrir. Olhei para ele e disse: o senhor sabe, sequer quem eu sou? O rosto dele ficou branco. Eu vi, toda a gente viu. Os dedos dele apertaram-se à volta do copo de vidro. Maria, disse ele baixinho, não faça isto aqui. A sala pareceu encolher. Virei-me para os convidados. Este homem conhece-me, disse eu. Ele conhece-me há muito tempo. E antes de me voltar a chamar pobre, ele devia lembrar-se das assinaturas que me implorou para fazer, da vida que ele arruinou e do silêncio que o tornou num homem rico. Um murmúrio de choque percorreu todo o salão de baile. O Ricardo deu um passo em frente e sussurrou: tenha cuidado. Mas eu já estava farta de ter cuidado. Foi então que as portas principais do salão se abriram. Um homem de fato escuro entrou a segurar uma pasta castanha. Atrás dele vinham 2 agentes da polícia. O copo do Ricardo escorregou-lhe da mão e desfez-se no chão. E o homem de fato escuro olhou diretamente para o Ricardo Monteiro e disse: encontramos os documentos originais. A pasta castanha na mão do David Brito parecia pequena, mas tinha poder suficiente para fazer abanar toda a quinta. O Ricardo Monteiro olhou para ela como se fosse uma cobra. A música tinha parado. Os convidados tinham deixado de sussurrar. Até as crianças perto do bolo ficaram imóveis. Um dos agentes da polícia aproximou-se do Ricardo. E pela primeira vez naquela noite, o homem mais rico da sala parecia pobre. Pobre em coragem, pobre em verdade. Pobre no tipo de coração que o dinheiro nunca poderia comprar. O Ricardo levantou o queixo, mas a voz falhou-lhe. Isto é um assunto privado de família, disse ele. O David Brito não se mexeu. Era um homem calmo, a chegar aos 60 anos. Com cabelos brancos, olhos cansados e o rosto de quem já viu muita gente mentir. Não, Ricardo, disse o David. Isto já não é privado. Isto é sobre dinheiro roubado, papéis falsificados. E sobre uma mulher que culpaste por um crime que ela não cometeu. Um som passou por entre os convidados. Não era uma única voz. Eram dezenas de pessoas a suster a respiração ao mesmo tempo. A Inês olhava para mim como se não soubesse se devia correr para os meus braços ou fugir de tudo o que acabara de ouvir. O vestido de noiva branco dela tocava no chão à sua volta como neve derramada. As mãos tremiam à volta do ramo de flores. O Daniel estava ao lado dela, pálido, com os olhos fixos no pai. Pai, disse o Daniel devagar. Do que é que ele está a falar? O Ricardo soltou uma gargalhada forçada e vazia. Isto é um disparate. Esta mulher está zangada porque se sente inferior nesta sala. Ela sempre quis chamar a atenção. Aquela única frase quase partiu algo dentro de mim. Não porque me magoasse. Eu já tinha sido magoada antes. Quase me partiu porque percebi, finalmente, a facilidade com que ele ainda conseguia mentir. Depois de todos estes anos, de toda a dor,
Ele ainda achava que podia sorrir e fazer com que as pessoas acreditassem nele. Virei-me para Inês. Filha, disse-lhe suavemente. Desculpa. Eu nunca quis que o teu casamento se transformasse nisto. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Mãe, o que é que aconteceu? Olhei para o Ricardo. Pergunta a este homem por que é que o teu pai se foi embora. A sala ficou ainda mais silenciosa. O Daniel virou-se para mim. O pai da Inês? O Ricardo deu um passo em frente rapidamente. Basta, Maria. Não tragas lixo antigo para o casamento do meu filho. Encarei-o. Foi o Senhor quem me arrastou primeiro. Antes do casamento, eu tinha implorado a mim mesma para me manter calada. Tinha prometido a mim mesma que deixaria a Inês aproveitar o seu dia. Tinha prometido que, por muito que o Ricardo me olhasse de cima, por muito que a Leonor fosse fria, por muito que os convidados julgassem o meu vestido velho, eu não abriria a ferida antiga. Mas o Ricardo não me insultou apenas a mim. Insultou a vida que eu construí. Insultou as refeições que não comi para que a Inês tivesse comida no prato. Insultou as noites em que trabalhei enquanto os meus pés sangravam dentro de sapatos rascas. Insultou uma mãe que tinha carregado uma vergonha que não lhe pertencia. E agora, a pasta estava ali. A verdade estava ali. Para perceberem por que é que o Ricardo temia aquela pasta, tem de perceber o que aconteceu 20 anos antes. Naquela altura, eu era Maria Costa, com 25 anos, casada com o João Costa e grávida de 5 meses da Inês. O João não era perfeito, mas era bondoso. Tinha um riso quente e grandes sonhos. Trabalhava como motorista de entregas na Medisul Equipamentos Hospitalares, uma pequena empresa que vendia material para clínicas e lares. Eu trabalhava no escritório dessa mesma empresa. Tratava dos pagamentos, registros e faturas. Era muito rigorosa com os números. O meu chefe confiava em mim porque eu revia sempre tudo 2 vezes. O Ricardo Monteiro também lá trabalhava. Não era o dono, mas agia como se fosse. Vestia fatos caros e impecáveis, mesmo quando o resto de nós se vestia de forma simples. Falava de grandes negócios e de amigos ricos. Dizia que um dia teria sua própria empresa e que as pessoas fariam fila para lhe apertar a mão. Ao princípio, achei que ele era apenas orgulhoso, mas depois comecei a reparar em coisas estranhas. Algumas faturas eram de material que nunca tínhamos enviado. Alguns pagamentos iam para empresas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Alguns cheques eram assinados a altas horas da noite, quando o escritório já estava fechado. Quando confrontei o Ricardo sobre isso, ele sorriu e disse que eu era muito nova para perceber de grandes negócios. Uma tarde, encontrei, por engano, um dossiê na secretária dele. Mostrava dinheiro a sair da Medisul para uma empresa chamada Monteiro Cuidados Privados. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Quando investiguei melhor, descobri que a Monteiro Cuidados Privados pertencia ao Ricardo. As minhas mãos gelaram. Aquele dinheiro não era apenas dinheiro da empresa. Algum vinha de um fundo de uma clínica pediátrica. Uma clínica que ajudava famílias pobres a conseguir material médico para crianças doentes. O Ricardo estava a roubar de um fundo destinado a crianças. Contei tudo ao João nessa mesma noite. Sentamo-nos na nossa pequena mesa da cozinha. A mesma mesa onde a Inês mais tarde faria os trabalhos de casa. O João segurou minha mão e disse: Maria, temos de o denunciar. Eu estava cheia de medo, mas sabia que ele tinha razão. No dia seguinte, antes que pudéssemos denunciar fosse o que fosse, tudo se virou contra nós. O Ricardo chamou-me ao escritório junto com 2 diretores da empresa. Ele tinha papéis em cima da mesa. Tinha uma expressão triste, quase como se estivesse desiludido comigo. Maria, disse ele, desapareceu dinheiro. Ainda me lembro da forma como meu coração afundou. A seguir, mostrou aos diretores papéis com o meu nome, com a minha assinatura. O número de funcionário do João, aprovações de pagamentos, guias de transporte, tudo feito para parecer que eu e o João tínhamos ajudado a roubar o dinheiro. Eu gritei a dizer que tudo aquilo era falso. O Ricardo olhou para mim e disse: Então por que é que a sua assinatura está aí? Eu respondi que nunca tinha assinado aquilo, mas eu sabia qual era a verdade. Semanas antes,
O Ricardo tinha me pedido para assinar formulários de requisição em branco. Dizia que era para atualizar os arquivos e poupar tempo. Eu confiei nele. Era nova. Estava grávida. Não sabia que lhe estava a entregar a faca com que me ia apunhalar. Ele usou essas assinaturas. Usou o número de funcionário do João. E fez parecer que nós tínhamos roubado tudo. O João foi suspenso no mesmo dia. Eu fui despedida. O Ricardo disse-nos que, se tentássemos lutar, garantiria que o João iria para a prisão. Disse-me que nenhum juiz iria acreditar numa grávida pobre em vez de num empresário respeitado. Depois disse algo que nunca esqueci. Disse: "Um bebê precisa de uma mãe que esteja em liberdade. Pense bem, Maria." Fiquei apavorada. Achei que se falasse, perderia o meu marido, a minha filha e a minha casa. O João queria lutar, mas o Ricardo já tinha envenenado toda a gente contra nós. Os nossos amigos deixaram de ligar. Os vizinhos sussurravam nas nossas costas. O João começou a beber à noite. Não por ser mau homem, mas porque estava a afogar-se em vergonha. Até que, numa tarde, o João chegou à casa com um saco na mão. "Encontrei alguém que nos pode ajudar", disse ele. "Tenho de ir ao porto durante uns dias. Há lá um homem que sabe onde o Ricardo escondeu os verdadeiros registros." Eu implorei para ele não ir. A minha barriga já estava pesada. Estava com muito medo. O João deu-me um beijo na testa e disse: "Vou limpar o nosso nome, eu prometo." Ele partiu nessa noite. E nunca mais voltou. Durante meses, liguei a toda a gente que conhecia. Liguei a velhos amigos. Liguei para as esquadras da polícia. Liguei para hospitais. Ninguém sabia onde ele estava. Mais tarde, chegou uma carta. Era curta e fria. Dizia que o João lamentava, mas que não conseguia ser marido nem pai. Dizia que eu não o devia procurar mais. Chorei até não conseguir respirar. Durante anos, acreditei que ele tinha fugido por vergonha. Durante anos, a Inês cresceu a achar que o pai se fora embora porque não nos queria. Mas no fundo do meu coração, senti sempre que algo estava errado. As palavras daquela carta não pareciam do João. Ele costumava chamar-me Mariazinha. A carta chamava-me apenas Maria. Ele costumava escrever com letras arredondadas e confusas. A carta estava dactilografada. Ainda assim, eu tinha uma bebê para criar. Guardei a dor. Tornei-me primeiro numa mãe e só depois numa mulher ferida. Os anos passaram. O Ricardo ficou muito rico. Abriu o Grupo Saúde Monteiro. As pessoas elogiavam-no por ser um empresário implacável. Os jornais chamavam-lhe generoso por doar a hospitais. Sempre que via a cara dele numa revista, sentia náuseas. Mas fiquei calada porque não tinha provas. Até que, 6 meses antes do casamento, o David Brito apareceu à minha porta. O David tinha sido um contabilista júnior na Medisul. Era mais novo na altura, calado e nervoso. Eu mal o conhecia. Quando chegou à minha casa, trazia uma caixa velha nas mãos. Parecia um homem a carregar um fantasma. "Maria", disse ele. Eu devia ter vindo mais cedo. Dentro da caixa estavam cópias de registros antigos da empresa. Ele contou-me que, antes de a Medisul fechar, o dono, o Sr. Henrique, tinha descoberto algo estranho. O Sr. Henrique tinha escondido alguns documentos porque tinha medo do Ricardo. Depois de o Sr. Henrique falecer, a filha encontrou a caixa numa arrecadação e entregou-a ao David porque o nome dele constava num dos papéis. O David passou meses a analisar os registros. Encontrou assinaturas forjadas. Encontrou transferências bancárias ocultas. Encontrou provas de que a Monteiro Cuidados Privados pertencia ao Ricardo. E, acima de tudo, encontrou os originais dos formulários de aprovação. Os verdadeiros formulários tinham a assinatura do Ricardo e não a minha. O meu nome tinha sido acrescentado mais tarde. O David disse: "Maria, ele tramou-vos de propósito." Sentei-me à mesa da cozinha e chorei como a jovem mulher que eu costumava ser. Levamos os papéis à polícia judiciária. Disseram que o caso era antigo, mas que as provas eram fortes. Precisavam de tempo. Precisavam de registros bancários. Precisavam de declarações de testemunhas. O David ajudou-os, porque se sentia culpado por ter ficado calado durante anos.
Eu pedi aos inspetores que não aparecessem no dia do casamento. A não ser que o Ricardo fizesse algo muito cruel. O inspetor olhou para mim e disse: "Tenha certeza, Dona Maria?" E eu respondi: "A minha filha merece um dia de paz." Era isso que eu queria. Um único dia de paz. Mas o Ricardo não me deixou ter sequer isso. De volta ao salão de baile, o David abriu a pasta. "Estas são cópias certificadas", disse ele. "Os originais estão agora com os inspetores." O Ricardo apontou para ele. Seu velho amargurado e inútil. O David nem piscou os olhos. "Eu fui um cobarde no passado", respondeu. "Mas não serei um cobarde esta noite." A Leonor Monteiro levantou-se lentamente da cadeira. O seu colar de diamantes brilhava sob as luzes, mas o seu rosto estava cheio de pavor. "Ricardo", sussurrou ela. "Diz-me que isto não é verdade." O Ricardo ignorou-a. O Daniel afastou-se do pai, como se o chão entre eles tivesse rachado. "Pai", disse ele, "foste tu que tramaste a mãe da Inês?" O Ricardo olhou para o filho. "Daniel, tu és meu filho. Não deixes que esta gente te envenene a cabeça." A voz do Daniel tremeu. "Responde-me." Pela primeira vez, o Ricardo não teve uma resposta rápida. A Inês deu 2 passos na minha direção. As lágrimas tinham secado no rosto, mas os olhos dela estavam cheios de dor. "Mãe", disse ela, "o meu pai não se foi simplesmente embora, pois não?" "Engoliem seco." "Ainda não sei tudo, filha", respondi. "Mas sei que o Ricardo destruiu a nossa família." De repente, o Ricardo sorriu outra vez. Mas não era o sorriso orgulhoso de antes. Era um sorriso afiado e desesperado. "Maria, queres mesmo abrir essa porta?" "Muito bem. Conta à tua filha a história toda. Conta-lhe por que é que o João desapareceu. Conta-lhe o que é que ele andava a carregar na noite em que partiu." O meu coração parou. "Como assim?" O Ricardo inclinou-se o suficiente para que apenas as mesas da frente ouvissem. Mas o microfone na minha mão apanhou cada palavra. "Achas que o João fugiu por causa da vergonha? Pobre coitada. O João descobriu algo muito maior do que dinheiro roubado. E é por isso que ele nunca mais voltou a casa." Um dos agentes da polícia deu um passo em frente. "Senhor Monteiro, cale-se." Mas o Ricardo riu-se. "Não, deixa ouvir. Deixa a noiva ouvir o que a mãe nunca soube." O rosto do David mudou. Os olhos calmos dele encheram-se de alarme. "Maria", disse o David baixinho, "há mais um documento na pasta. Eu ia dizer-te depois de esta noite terminar." Os meus dedos ficaram dormentes. A Inês sussurrou: "Mãe." O David puxou de um pequeno envelope amarelo. Na frente, com uma caligrafia desbotada, estava o meu nome. Maria Costa. Não estava escrito à máquina. Estava escrito à mão, e eu conhecia aquela letra. Era a caligrafia do João. O David segurou o envelope como se este pudesse desfazer-se. "Isto foi encontrado juntamente com os documentos originais", disse ele. "Estava selado há 20 anos. Eu mal conseguia falar. "O que é isso?" O David olhou para o Ricardo e depois voltou a olhar para mim. "É uma carta do João para Maria. E diz que ele não te abandonou." O envelope amarelo tremia na mão do David Brito. Mas o meu corpo tremia ainda mais. O salão estava em silêncio. 400 convidados olhavam para mim, mas eu já não os conseguia ver com clareza. Só via o nome no envelope. Maria Costa, escrito pela mão do João. O meu marido. A caligrafia que eu não via há 20 anos. A caligrafia de que tinha tantas saudades que sentia o coração a ser rasgado ao meio. Se o João não me tinha abandonado, então onde é que ele tinha estado todos estes anos? E quem é que tinha garantido que a Inês crescesse sem o pai? O David olhou para mim com olhos tristes. "Maria", disse ele, "não precisas de a ler aqui." O Ricardo Monteiro gritou. "Essa carta não prova nada." Mas o medo na voz dele dizia-me que provava tudo. A Inês caminhou para o meu lado, ainda com o vestido de noiva. A maquilhagem escorrida pelas bochechas. Parecia de novo uma criança. A minha menina, que costumava perguntar por que é que as outras crianças tinham pais nas festas da escola e ela não. "Mãe", sussurrou ela, "por favor, lê a carta." O Daniel aproximou-se também, dividido entre a noiva e o pai. O rosto dele estava cheio de vergonha.
Ele não tinha feito nada de mal, mas às vezes um filho sente o peso dos pecados de um pai. Abri o envelope devagar. Lá dentro havia uma única folha dobrada. O papel era velho e amarelado nas pontas. As palavras estavam escritas à mão. Eu conhecia a letra do João. Conhecia a forma como as letras se inclinavam para frente, como se estivessem a tentar correr. Comecei a ler. Maria, meu amor, ¿se estás a ler isto? Algo correu mal. Os meus joelhos quase cederam. A Inês segurou-me pelo braço. Continuei, mas a voz quebrou. Eu não te abandonei. Não abandonei a nossa filha. Eu nunca faria tal coisa. O Ricardo Monteiro roubou muito mais do que dinheiro. Ele tem pessoas a ajudar, a desviar material médico, faturas falsas e pagamentos que deviam ir para crianças doentes. Eu encontrei os registros que provam isso tudo. Vou encontrar-me com um homem chamado Pedro Lemos esta noite. Ele diz que me pode ajudar a entregar os papéis às pessoas certas. Se eu não voltar, não confies no Ricardo. Não confies em nenhuma carta que diga que eu vos deixei. Um grito soou algures na sala. Pode ter sido a Leonor. Pode ter sido eu. Obriguei-me a continuar a ler. Diz a nossa filha que eu a amei antes sequer de lhe ver o rosto. Diz-lhe que eu não estava a fugir. Estava a tentar voltar para casa com o nosso nome limpo. Maria, és mais corajosa do que julgas. Se o medo te mantiver calada, eu compreendo. Mas um dia, quando for seguro, deixa a verdade respirar. A carta terminava apenas com o nome dele. João. Sem nenhum adeus. Apenas João. Durante alguns segundos não consegui falar. Apertei o papel contra o peito e chorei. Não foram lágrimas contidas nem bonitas. Foram lágrimas antigas, de 20 anos. Lágrimas pelas noites em que odiei o João. Lágrimas por cada aniversário em que a Inês chorou. Lágrimas por todas as vezes que disse à minha filha que o pai tinha partido porque achei que era verdade. A Inês tirou-me a carta da mão e leu-a novamente. Os lábios dela mexeram-se, mas não saiu nenhum som. Depois, ela olhou para o Ricardo. Você sabia, disse ela. O Ricardo olhou à volta da sala, à procura de controlo, mas este já lhe tinha escapado. Ele continuava a vestir um fato muito caro. Continuava com o seu relógio de prata. Mas agora toda a gente conseguia ver o homem pequeno que se escondia lá dentro. Isto são disparates sentimentais, disse ele. A carta de um homem morto não me pode acusar de nada. Homem morto. As palavras bateram-me com força. Olhei para ele. Como é que sabe que ele está morto? O Ricardo parou no tempo. O agente da polícia virou a cabeça bruscamente. Senhor Monteiro, disse ele. Ninguém disse que o João Costa estava morto. O Daniel deu um passo em frente. Pai, o que é que acabaste de dizer? O Ricardo engoliu em seco. A sua mulher, Leonor, estava atrás dele com uma mão sobre a boca. Parecia que estava a ver o marido com clareza pela primeira vez na vida. O Ricardo tentou rir-se. Toda a gente assumiu que ele estava morto após 20 anos. Abucei a cabeça. Não, eu assumi que ele tinha fugido. O David Brito tirou outro papel da pasta. Ainda há mais, disse ele. O Ricardo avançou na direção dele. Um dos polícias agarrou o Ricardo pelo braço antes que ele pudesse alcançar a pasta. A sala inteira soltou uma exclamação. O Daniel parecia ter levado um soco no coração. Pai, para! Gritou o Daniel. O Ricardo resistiu por um segundo e depois parou. Olhou para o filho e por um momento vi algo parecido com pânico. Não porque estivesse arrependido, mas porque o Daniel estava a ver tudo. O David abriu o papel. Pedro Lemos era o homem com quem o João se ia encontrar. O Pedro trabalhava como arquivista privado numa rede de hospitais. Ele estava a ajudar o Ricardo a falsificar encomendas de material. Mais tarde, o Pedro confessou tudo ao David antes de morrer. Disse que o Ricardo lhe pagava para criar faturas falsas. Também disse que o João tinha ido ter com ele com provas e que queria denunciar tudo. O agente acenou com a cabeça. O Sr. Brito já prestou estas declarações aos investigadores. A Inês apertou a minha mão, com mais força. Então, o que é que aconteceu ao meu pai? Perguntou ela. O David olhou primeiro para mim e depois para Inês. O Pedro disse que o João nunca chegou a aparecer no local do encontro.
Ele acreditava que alguém tinha avisado o Ricardo. O Ricardo gritou: "Mentiras!" Mas a voz dele soava mais fraca agora. Oh, David continuou. O Pedro teve medo. Ficou calado durante anos porque o Ricardo tinha dinheiro, advogados e amigos em lugares importantes. Mas antes de morrer, o Pedro deu-me uma caixa com alguns registros. Disse que se a verdade alguma vez viesse ao de cima, eu deveria entregar Luzá Maria Costa. Fiquei a olhar para o David. Por que es que esperaste tanto tempo? Os olhos dele encheram-se de vergonha. Porque também tive medo. Tinha família. Convenci-me de que o passado estava morto. Mas depois vi o anúncio do casamento na internet. Vi que a Inês Costa se ia casar com o Daniel Monteiro. Percebi que o Ricardo estava prestes a entrar na família, que ele próprio destruiu. E não consegui ficar calado por mais tempo. Esta parte é importante, por isso ouçam com atenção. O David não era inocente, mas não era o ladrão principal. O Ricardo foi quem planeou o roubo. O Pedro ajudou-o a falsificar os registros. O David viu os sinais, mas não falou porque tinha medo. O João descobriu a verdade e tentou expor tudo. E eu fui culpada porque o Ricardo usou as minhas assinaturas. Foi assim que se deu a traição. O Ricardo queria dinheiro, queria poder, queria abrir a sua própria empresa. E estava disposto a destruir a minha família para o conseguir. Durante 20 anos, pensei que a pobreza fosse a minha maior inimiga. Mas naquela noite, descobri que o silêncio também tinha sido o meu inimigo. A Inês virou-se para o Daniel. Tu sabias de alguma coisa? O Daniel tinha um ar magoado. Não, juro-te. Não sabia de nada. Nem sequer sabia que o meu pai conhecia a tua mãe. O Ricardo disparou. Daniel, não supliques a esta gente. O Daniel virou-se para ele. Esta gente é a minha mulher e a mãe dela. É a mulher que acabaste de humilhar à frente de todos. A sala estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir a Inês a respirar. Se esta história vos está a aprender, por favor, lembrem-se de deixar um gosto, comentar e subscrever. Porque histórias como esta lembram-nos que a verdade pode dormir durante anos, mas um dia acaba por acordar. Foi então que a Leonor deu um passo em frente. Ricardo, disse ela suavemente, diz-me a verdade. Tramaste a Maria? O Ricardo fuzilou-a com o olhar. Vai sentar-te. Ela encolheu-se, e esse pequeno encolher disse-me muito. A Leonor Monteiro também vivia sob o poder do marido. Podiam ter uma mansão, mas o medo continuava a viver lá dentro. Não, disse a Leonor. Estive sentada durante 30 anos. Toda a gente olhou para ela. Ela abriu a sua pequena carteira de prata e tirou de lá um telemóvel. Os olhos do Ricardo esbugalharam-se. Leonor avisou ele. Ela olhou para o polícia. Tenho gravações. O salão de baile explodiu em murmúrios. A cara do Ricardo ficou vermelha. Não vais fazer isto. A voz da Leonor tremeu, mas ela não parou. Durante anos, o Ricardo falava ao telefone no escritório dele, quando achava que eu era demasiado fraca para me importar. Ele falava sobre negócios antigos, sobre homens que tinha pago, sobre documentos que tinha queimado. Gravei algumas conversas porque tinha medo que um dia ele também me culpasse de alguma coisa. O Daniel olhou para a mãe como se nunca tivesse visto na vida. Mãe. Ela virou-se para ele com lágrimas nos olhos. Desculpa, Daniel. Eu tinha medo. Convencia-me de que proteger-te era manter a família unida. Mas estava enganada. Manter uma mentira viva não protege um filho. Envenena-o lentamente. O Ricardo gritou. Dá-me esse telefone. Mexeu-se tão depressa que o polícia teve de o agarrar novamente. Desta vez, ambos os polícias o seguraram. Os convidados afastaram-se das mesas. As cadeiras arrastaram-se pelo chão. Alguém derrubou um copo. Aquele belo salão de casamentos tinha se transformado num tribunal sem juiz. A Leonor entregou o telemóvel ao polícia. Há uma gravação do mês passado, disse ela. O Ricardo estava furioso quando Daniel nos disse que queria casar com a Inês. Ele disse que conhecia a Maria Costa do antigo caso da Medisul. Disse que se a Maria abrisse a boca, ele a faria lembrar-se de quem é que tem o poder para fazer pessoas desaparecerem. O polícia agarrou no telemóvel com cuidado. O Ricardo parou de lutar.
fazer pessoas desaparecerem. Aquelas palavras não eram apenas cruéis. Eram a porta a abrir-se para o quarto mais escuro desta história. A Inês deu um passo atrás, como se o ar a tivesse magoado. "O meu pai", disse ela. Ninguém respondeu. E aquele silêncio foi pior do que um sim. O polícia pediu ao Ricardo que colocasse as mãos atrás das costas. O Ricardo gritou sobre advogados, mentiras e amigos influentes. Mas a sua voz já não enchia a sala. Batia nas paredes e caía morta no chão. Enquanto a algemavam, ele olhou para mim. "Achas que ganhaste, Maria?" Eu não respondi. Ele inclinou-se para a frente o máximo que os polícias deixaram. "Pergunta ao David o que é que aconteceu ao carro do João", disse ele. "Pergunta-lhe por que é que nunca encontraram o corpo. Pergunta-lhe sobre o armazém que foi alugado em Coimbra." O rosto do David ficou pálido. Virei-me para ele. Que armazém? O David parecia encurralado entre a verdade e o medo. "Maria", sussurrou ele. "Eu ia contar à polícia primeiro. Conta-me agora mesmo." O polícia também olhou para o David. O David engoliu em seco. O Pedro Lemos guardou mais do que documentos. Ele guardou objetos pessoais daquela noite. Um relógio, um casaco rasgado, a chave de um carro, coisas que podiam pertencer ao João. A sala pareceu inclinar-se à minha volta. A Inês soltou um grito abafado. E então, o David disse as palavras que me gelaram o sangue. "E na semana passada, quando abrimos a arrecadação, encontramos uma pulseira de hospital com o nome do João, com a data de 3 dias depois de ele desaparecer." As palavras "pulseira de hospital com o nome do João" não entraram nos meus ouvidos como palavras normais. Bateram-me no coração como pedras pesadas. Eu estava de pé, no meio de um salão de baile maravilhoso, cercada por flores, velas, bolo de noiva e rostos chocados. Mas na minha cabeça, a única coisa que eu via era uma cama branca de hospital. Eu via o João sozinho, via-o magoado, via-o a chamar pelo meu nome, enquanto eu passava os dias a achar que ele me tinha abandonado. A Inês agarrou no meu braço com tanta força que os dedos dela se cravaram na minha pele. Foi então que ela fez a pergunta que eu estava com demasiado medo de fazer. "Mãe, isso significa que o pai estava vivo depois de ter desaparecido?" Ninguém respondeu de imediato. O David Brito olhava para o chão. A Leonor Monteiro chorava, escondendo a cara nas mãos. O Daniel estava entre 2 famílias desfeitas. Uma feita de amor e outra arruinada por mentiras. Os agentes da polícia afastaram o Ricardo da mesa do bolo. Ele tinha as mãos algemadas nas costas, mas a boca continuava cheia de veneno. "Vocês são todos uns idiotas", disse ele. "Não sabem a caixa de Pandora que estão a abrir." Um dos polícias mandou-o continuar a andar. O Ricardo virou a cabeça e olhou para mim. O rosto estava vermelho de raiva, mas os olhos estavam carregados de medo. "Maria", disse ele, "certas portas devem permanecer fechadas." Olhei para ele através das minhas lágrimas. Não quando meu marido está atrás de uma delas. Os polícias levaram-no pelas portas principais. As mesmas portas por onde ele tinha entrado horas antes como um rei. Agora saía como um homem perseguido pelo seu próprio passado. Durante alguns segundos, ninguém se mexeu. Então, a Inês deixou cair o ramo. As flores bateram no chão de forma suave, mas para mim soou como o casamento inteiro a desmoronar-se. Virei-me para ela. "Filha, peço-te muita desculpa." Ela abanou a cabeça. As lágrimas escorriam-lhe pela cara. Toda a minha vida achei que o pai nos tinha deixado. Achei que ele não me queria. Achei que ele não se importava o suficiente para voltar. E aí me que ele pode ter estado magoado, escondido ou... pior. A voz dela quebrou na última palavra. Tentei abraçá-la, mas ela deu um passo atrás. "Mãe, por que é que nunca o procuraste melhor?" Aquela pergunta doeu-me na alma, porque era justa. Eu quis defender-me. Quis dizer que era nova, que era pobre, que tinha medo. Quis dizer que o Ricardo me fizera sentir impotente. Quis dizer que tinha uma bebé para alimentar e que ninguém acreditava em mim. Mas a Inês merecia a verdade. Por isso disse: "Eu procurei, filha. Liguei para hospitais, liguei para esquadras da polícia. Perguntei a toda a gente.
Mas quando chegou a carta a dizer que ele nos tinha deixado, eu acreditei porque estava cansada e aterrada. Não tinha dinheiro para advogados. Não tinha provas. Achei que lutar contra eles me iria afastar de ti. E por isso escolhi sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que saber a verdade. A Inês tapou a boca. O Daniel aproximou-se dela. Inês, eu não sabia de nada disto. Eu juro-te que não sabia. Ela olhou para ele. Tinha os olhos cheios de dor, mas não de ódio. Eu acredito em ti, Daniel, mas o teu pai destruiu a minha família. O Daniel acenou lentamente com a cabeça. Então, vou ajudar-vos a descobrir de que forma o fez. Aquelas palavras mudaram qualquer coisa. O Daniel já não estava a defender o pai. Estava a colocar-se ao lado da mulher. A Leonor avançou com as mãos a tremer. Maria, disse ela, preciso de lhe contar uma coisa. Olhei para ela. Uma parte de mim não queria ouvir mais nenhum segredo. Mas outra parte sabia que os segredos já nos tinham roubado demasiado. A Leonor limpou as lágrimas. Há muitos anos, o Ricardo acordava várias vezes muito furioso e a suar. Dizia um nome. João Costa. Às vezes dizia que ele não se conseguia lembrar. Outras vezes dizia, enquanto ele não conseguir falar, nós estamos seguros. A sala pareceu girar. Não se conseguir lembrar? Repeti. O rosto do David ficou muito branco. A Leonor acenou. Eu achei que o João era alguém dos negócios. Não sabia que era o seu marido. Não sabia que o Ricardo a tinha incriminado. Fui uma tola. Gostava da casa grande e da vida fácil. Convenci-me de que o Ricardo era apenas um homem duro. Mas um homem duro e um homem perverso não são a mesma coisa. Eu devia ter feito mais perguntas. A Inês olhou para Leonor e sussurrou. A senhora sabia que o meu pai podia estar vivo? A Leonor abanou logo a cabeça. Não, prometo-te que não. Eu só sabia que o Ricardo temia um homem chamado João. Mas nunca percebi por quê. Até a noite de hoje. A polícia pediu que todos mantivessem a calma. Alguns convidados começaram a sair muito discretamente. Outros ficaram porque o choque os prendia às cadeiras. Os músicos da banda arrumaram os instrumentos sem olhar para ninguém. O bolo estava intocado, alto e perfeito, como se pertencesse a outra vida. Uma inspetora da polícia judiciária chegou uns 20 minutos depois. Chamava-se Marta Carvalho. Era uma mulher calma, com um olhar perspicaz e voz amável. Pediu-me a mim, a Inês, ao Daniel, a Leonor e ao David para irmos para uma sala privada na quinta. Sentamo-nos à volta de uma mesa que ainda tinha guardanapos do casamento. A inspetora Marta guardou o envelope amarelo, a carta antiga e os papéis da pasta do David em sacos de provas. Depois perguntou ao David sobre o armazém. O David respirou fundo. O Pedro Lemos alugou o espaço com um nome falso. Pagou sempre em numerário durante anos. Depois de ele morrer, os pagamentos pararam, mas a empresa do armazém guardou os registros. Há umas semanas, o sobrinho dele encontrou a chave e algumas notas. Foi assim que descobriu o espaço. O que é que estava lá dentro? Perguntou a inspetora. O David fechou os olhos. Papéis velhos. Um relógio partido. Um casaco de pele castanho rasgado. A chave de um carro. Uma carteira sem dinheiro nenhum. E a pulseira de hospital. A carteira era do João? Perguntei eu. O David acenou com a cabeça afirmativamente. Senti a sala encolher à minha volta. A Inês começou a chorar de novo. O Daniel pôs-lhe a mão no ombro, mas não lhe disse para ter calma. Ficou apenas ali, com ela. A inspetora perguntou. Que nome estava na pulseira do hospital? O David disse. João Costa. Hospital de São José. 18 de junho de 2004. Eu sussurrei. Isso foi 3 dias depois de ele ter partido para o porto. A inspetora tomou nota. E onde é que está a pulseira agora? Entreguei à equipa de provas da polícia na semana passada, respondeu o David. A inspetora olhou para mim. Dona Maria, nós já começamos a cruzar registros hospitalares. Mas ficheiros antigos podem ser um problema. Alguns são em papel, outros foram mudados de sítio, outros podem ter sido alterados. Alterados?
Perguntou a Inês. A inspetora concordou. Se alguém muito poderoso quisesse esconder um doente, podia mudar-lhe o nome, desviar processos médicos ou subornar pessoas para que não falassem. A Leonor baixou a cabeça. O Ricardo conhecia muitos diretores de hospitais nessa altura. Ele fazia grandes donativos. Fazia amizade com pessoas que gostavam mais de dinheiro do que da verdade. A inspetora não nos prometeu nada, mas disse que a polícia ia investigar durante toda a noite. O casamento tinha acabado, já não ia haver dança, nem despedidas aos noivos, nem viagem feliz para um hotel. A Inês trocou o vestido de noiva numa casa de banho, enquanto eu a esperava lá fora. Quando saiu, a usar apenas uma camisola branca simples e calças de ganga, parecia mais frágil. O Daniel carregou o vestido de noiva nos braços, como se fosse algo muito valioso que se tinha acabado de partir. Antes de irmos embora, a Inês virou-se para mim. Mãe, preciso de um pouco de espaço, mas não quero estar longe de ti. Eu concordei. Compreendo, filha. Ela atirou-se para os meus braços e, finalmente, deixou-se chorar como uma criança. Segurei-a com força e sussurrei as mesmas palavras que dizia quando ela era pequena. A mãe está aqui. A mãe está aqui. A mãe está aqui. Se estão a ouvir, e esta história já vos tocou, por favor, deixem um gosto, comentem e subscrevam. E digam-me nos comentários. Teriam ficado em silêncio para proteger o vosso filho? Ou teriam falado mais cedo? Nessa noite, nenhum de nós dormiu. Fiquei sentada à mesa da cozinha com o rosto do João na cabeça. A casa estava em silêncio, mas o meu coração fazia muito barulho. Lembrei-me da forma como ele se ria. Lembrei-me da maneira desajeitada como dançava enquanto lavava a louça. Lembrei-me de quando ele punha a mão na minha barriga e dizia que a nossa bebê ia ser forte como a mãe. Tinha passado 20 anos a achar que ele tinha quebrado a promessa. Agora, tinha medo de algo muito pior. Talvez ele tivesse tentado cumpri-la e alguém o tivesse impedido. Às 7 da manhã, a inspetora Marta ligou-me. Dona Maria, disse ela. Encontramos um registro hospitalar que bate certo. Quase deixei cair o telefone. O que é que diz? Um homem deu entrada no Hospital de São José no dia 18 de junho de 2004. Traumatismo craniano, sem memória clara. Primeiro, foi registrado como indivíduo do sexo masculino desconhecido. Depois, brevemente registrado como João Costa. Até o nome ter sido mudado. Mudado para quê? Houve uma pausa do outro lado. A inspetora continuou. Jaime Colares. A minha respiração falhou. O registro diz que o senhor Jaime Colares foi transferido para uma unidade de cuidados continuados ao fim de 6 semanas. O mais estranho é que o primeiro ano de internamento foi pago pela Monteiro Cuidados Privados. Agarrei-me à mesa com força. A empresa do Ricardo. Sim, disse ela. Depois disso, os pagamentos começaram a ser feitos através de uma conta de solidariedade ligada a donativos de saúde. Estamos a rastrear tudo agora. A Inês estava sentada à minha frente. Viu a minha cara e levantou-se logo. Mãe, o que foi? Pus o telefone em altifalante. A inspetora disse. Temos a morada atual do lar de cuidados. Casa de repouso Vale das Oliveiras, em Torres Vedras. A Inês soltou um som que foi metade um soluço e metade uma reza. Ele está vivo? Perguntou Daniel. A inspetora respondeu com cuidado. Ainda não sabemos. Mas o nome do utente Jaime Colares ainda consta nos registros do lar. Ainda consta nos registros. Aquelas palavras encheram a cozinha com uma esperança tão dolorosa que quase parecia perigosa. 2 horas depois, estávamos no carro do Daniel a caminho de Torres Vedras. A inspetora Marta disse que um polícia estaria à nossa espera no local. A Leonor também veio conosco. No início eu não a queria lá, mas a Inês disse que a Leonor devia ver com os próprios olhos o que o Ricardo tinha feito. O David vinha atrás num carro separado. A viagem pareceu-me interminável. Campos, bombas de gasolina, quintas antigas e casas silenciosas passavam por nós. Eu mantinha as mãos cruzadas no regaço. Não parava de dizer a mim mesma para não ter demasiada esperança. Mas a esperança é teimosa. Ela nasce mesmo quando o nosso coração tem medo. A Inês não tirava os olhos da janela. Se ele estiver vivo, perguntou.
Será que ele vai saber quem eu sou? Respondi com a mais pura verdade. Não sei. Ela acenou, mas as lágrimas escorreram-lhe pela cara. O Daniel esticou-se e deu-lhe a mão. Mesmo que ele não se lembre, nós lembraremos por ele. A casa de repouso Vale das Oliveiras ficava atrás de um muro rodeado por pinheiros altos. Era um lugar pacato, com paredes caiadas de branco e grandes canteiros de flores. Havia pássaros a andar pelos relvados como se nada de mal alguma vez pudesse ali ter acontecido. Uma enfermeira chamada Raquel veio receber-nos à entrada. A inspetora Marta falou com ela primeiro. A enfermeira olhou para os papéis da polícia e depois para mim. Vieram à procura do senhor Jaime Colares. Eu mal conseguia responder. Sim. A expressão da enfermeira suavizou-se. Ele já cá está há muito tempo. É muito sossegado e muito querido. Gosta de ouvir música antiga. Costuma escrever as mesmas 3 palavras num bloco. Vezes sem conta. Que palavras? Perguntou a Inês. A enfermeira olhou para mim. A bebé da Mariazinha. Tapei a boca e desatei a chorar. A enfermeira guiou-nos por um corredor comprido. Cada passo que eu dava parecia que estava a caminhar através de 20 anos perdidos. Passamos por quartos com as portas abertas. Uma televisão que dava baixinho. E idosos sentados perto das janelas. A enfermeira parou em frente ao quarto número 12. Antes de abrir a porta, virou-se para nós. Ele pode não perceber tudo. Por favor, sejam muito delicados. Acenei que sim, apesar de ter o corpo todo a tremer e fraco. A porta abriu-se. Um homem estava sentado numa cadeira de rodas perto da janela. Tinha o cabelo grisalho. O rosto estava muito mais magro. O tempo tinha-o mudado, mas não o tinha apagado. O meu coração reconheceu-o antes mesmo de os meus olhos terem a certeza. João, o homem, virou-se devagar. Os olhos dele passaram pela inspetora, pelo Daniel, e depois pousaram na Inês. Ficou a olhar para a Inês durante muito tempo. Os lábios dele tremeram. Bebé! Sussurrou ele. A Inês desabou a chorar. Pai, dei um passo em frente, cheia de tremores. O João olhou para mim. Os olhos dele encheram-se de lágrimas, mas também de receio. Como se uma porta fechada dentro dele se tivesse acabado de abrir apenas uma nesga. Mariazinha? Disse ele baixinho. O quarto encheu-se de soluços. Estiquei a mão para ele, mas antes que os meus dedos tocassem nos dele, o telefone da enfermeira Raquel tocou. Ela atendeu, ouviu, e a cara dela transformou-se. A inspetora Marta percebeu logo. O que se passa? A enfermeira baixou o telefone devagar. Era da recepção. Veio cá um homem muito cedo esta manhã, a perguntar pelo senhor Jaime Colares. Ele disse que era da família. O Monsieur Angelou. A inspetora perguntou. Que homem? A enfermeira olhou para o Daniel. E depois para Leonor. Ele assinou o livro de visitas como Daniel Monteiro. O nome no livro de visitas era Daniel Monteiro. Mas o Daniel estava mesmo ali ao nosso lado, pálido e a tremer. A enfermeira Raquel segurava no telefone, como se estivesse a queimar-lhe a mão. A Inês virou-se lentamente para o seu recém-marido. Por um segundo doloroso, a dúvida pairou no ar do quarto. O Daniel levantou as mãos e disse: Inês, juro-te por tudo que é mais sagrado. Eu não vim aqui de manhã. Estive contigo desde que saímos de casa da tua mãe. A Inês olhou-o nos olhos. E mesmo no meio de tanto medo, ela soube que ele estava a dizer a verdade. A inspetora Marta mexeu-se rapidamente. Mostre-me esse livro de registros, ordenou. A enfermeira Raquel levou-nos à recepção. Fomos atrás dela, mas os meus olhos não queriam largar o João. Ele estava sentado na cadeira de rodas perto da janela, confuso e assustado. A mão dele não parava de alisar a manta que tinha sobre os joelhos. Sussurrava 3 palavras vezes sem conta. A bebé da Mariazinha. Eu queria voltar a correr para ele. Mas a inspetora levantou a mão. Dona Maria, fiquem aqui perto. Se alguém veio aqui usar o nome do Daniel, essa pessoa ainda pode estar nas imediações do lar. Na recepção, o livro de visitas estava aberto. Lá estava escrito, com letras muito toscas, Daniel Monteiro. Mas a caligrafia não era do Daniel.
O Daniel olhou para a folha e abanou a cabeça. Aquela letra não é minha. A recepcionista disse que o homem tinha aparecido muito cedo de manhã. Usava um casaco preto e um boné. Disse que era o Daniel Monteiro, filho do Ricardo Monteiro. Disse que tinha autorização para transferir o senhor Jaime Colares para outro lar. Transferi-lo? Gritou a Inês. Por que é que alguém o iria transferir? A inspetora perguntou se ele tinha mostrado papéis. A recepcionista acenou. Tinha documentos com o nome de uma empresa, Grupo Saúde Monteiro. Disse que a família ia assumir a responsabilidade pelo utente. A Leonor tapou a boca. É a empresa do Ricardo. O Daniel parecia enjoado. O meu pai estava a tentar levá-lo outra vez. A inspetora perguntou para onde é que o homem tinha ido. A enfermeira Raquel explicou que se tinha recusado a deixar sair o doente porque o homem não tinha identificação devida. Além disso, o João ficara muito agitado quando o homem lhe entrara no quarto. O João não parava de dizer: Ele não. O homem acabou por se ir embora correr. Disse que voltaria com os papéis originais. A inspetora pediu pelo rádio que mandassem patrulhas fazer buscas na zona. Um agente da polícia já estava cá fora porque ela tinha pedido proteção policial no local antes de chegarmos. Em poucos minutos, recebeu uma chamada de volta. Encontraram um homem dentro de um carro cinzento estacionado atrás do edifício do lar. A Leonor olhou na direção da janela e sussurrou: Marco. O Daniel virou-se para ela. Mãe, quem é o Marco? A Leonor fechou os olhos. Marco Esteves. É o antigo motorista do teu pai. Ele também tratava de alguns trabalhos privados para o Ricardo. Coisas que o Ricardo não queria que ficassem registradas em lado nenhum. A inspetora Marta saiu da porta do lar com os agentes. Nós ficamos no corredor à espera. Foram os 10 minutos mais compridos de toda a minha vida. A Inês apertou a minha mão. O Daniel estava ao lado dela, mas com os olhos pregados no chão. A Leonor sentou-se numa cadeira, a chorar em silêncio. Quando a inspetora voltou a entrar, a cara dela disse-nos a verdade antes das próprias palavras. Já o apanhamos, disse ela. O Marco Esteves admitiu que o Ricardo lhe tinha telefonado ontem à noite. Antes que a polícia o tivesse interrogado oficialmente, o Ricardo mandou-o vir buscar o senhor Jaime Colares antes que nós descobríssemos a localização do lar. Eu mal conseguia respirar. Então, o Ricardo sabia que o João estava vivo. A inspetora concordou. Sim, ele sabia. A Inês soltou um som de quem se partiu por dentro e virou a cara. O Daniel deu um murro na parede com a palma da mão e encolheu-se logo de seguida, como se estivesse envergonhado da sua própria raiva. Desculpem, disse ele, mas eu não consigo acreditar nisto tudo. A Leonor olhou para ele com lágrimas nos olhos. Acredita, filho. O teu pai construiu o nosso conforto com a dor das outras pessoas. Era aquela a pura verdade. A inspetora Marta explicou-nos o resto de forma muito pausada, para que todos percebêssemos. 20 anos atrás, o João encontrou documentos que provavam que o Ricardo roubava dinheiro da Medisul e de um fundo para crianças. O João tencionava encontrar-se com o Pedro Lemos para passar os registros a alguém que pudesse denunciar o Ricardo. Mas o Pedro assustou-se e foi avisar o Ricardo. O Ricardo mandou o Marco Esteves e outro homem para pararem o João. Eles não planearam matá-lo, porque o morto traria muitas perguntas à polícia. Queriam apenas assustá-lo e tirar-lhe os documentos. Mas a discussão passou dos limites. O João caiu, bateu com a cabeça e ficou inconsciente. Tiraram-lhe a carteira, os documentos e o casaco. Deixaram-no perto do hospital de São José, inventando a história de que ele era um sem-abrigo desorientado. Mais tarde, quando o hospital descobriu o nome verdadeiro dele, o Ricardo subornou alguém nos registros administrativos para mudar a ficha. O João ficou com problemas de memória por causa da pancada na cabeça. Não conseguia explicar claramente quem ele era. O Ricardo usou essa fragilidade para o esconder sob o nome de Jaime Colares. Foi ele que pagou as despesas do lar através da Monteiro Cuidados Privados no primeiro ano. E depois usou contas de solidariedade falsas para que ninguém fizesse perguntas. Deixou João vivo porque tinha medo de ser acusado de homicídio,
mas manteve-o escondido porque o João era a prova viva de que o Ricardo tinha destruído a nossa família. Foi por isso que ele entrou em pânico quando a Inês e o Daniel noivaram. Ele reconheceu o meu nome. Ele sabia que a mãe da futura nora dele era a mesma mulher que ele tinha incriminado. Tentou humilhar-me para garantir o meu silêncio. Achava que, se eu me sentisse pequenina o suficiente, nunca iria falar. Mas ele enganou-se. O silêncio protegeu-o durante 20 anos. Mas não o iria proteger nem mais um dia. Quando os polícias trouxeram o Marco Esteves algemado pelo corredor, ele não foi capaz de olhar para mim. Estava mais velho agora, com barba grisalha e olhar cansado. Coloquei-me à frente dele e perguntei: "O meu marido perguntou por mim?" O Marco engoliu em seco. "Sim." A Inês começou a chorar. A voz do Marco ficou fraca. Naquela noite, antes de desmaiar, ele não parava de repetir: "Digam a Mariazinha, digam a minha bebê." Senti o meu coração partir-se e ficar curado no mesmo instante. A inspetora mandou levá-lo, mas antes de o levarem do corredor, ele disse mais uma coisa. O Ricardo guardou a carta porque queria queimá-la a ele próprio mais tarde, mas o Pedro roubou-lhe e escondeu-a. Foi por isso que a carta sobreviveu. Agora tudo fazia sentido. O João não nos tinha abandonado. A carta dactilografada e fria que eu recebera na altura tinha sido escrita a mando do Ricardo, para me impedir de continuar a procurá-lo. O Ricardo sabia que eu estava grávida, sozinha e assustada. Usou meu medo contra mim, como uma arma. Voltei ao quarto do João. Desta vez, ninguém me impediu. O João olhou para cima quando entrei. Os olhos dele estavam enevoados pela idade e pela falta de memória. Mas quando me viu, algo muito doce despertou dentro dele. "Mariazinha?" disse ele. Ajoelhei-me ao lado da cadeira de rodas e peguei-lhe na mão. "Estou aqui, João. Estou aqui contigo agora." Os dedos dele fecharam-se à volta dos meus. "A bebê?" perguntou, baixinho. A Inês deu um passo em frente lentamente. "Eu sou a tua bebê", disse ela, a rir e a chorar ao mesmo tempo. "O meu nome é Inês." O João fixou os olhos na cara dela. Tocou-lhe no rosto ao de leve, com medo de se esticar demasiado. "Inês", sussurrou ele, como se aquele nome tivesse estado adormecido dentro do seu peito. Ela ajoelhou-se ao meu lado e colocou a mão sobre as dele. "Toda a vida achei que nos tinhas deixado. Tive muita raiva de ti durante muitos anos, mas agora eu sei que tentaste voltar para nós." Os olhos do João encheram-se de lágrimas. "Para casa", disse ele. Aquela palavra serviu para tudo. O Daniel continuava parado à porta do quarto. Não quis impor a sua presença naquele momento. Esperou, com enorme respeito. Foi então que o João olhou para ele. A Inês limpou as lágrimas. "Pai, este é o Daniel. É o meu marido." O João olhou para o Daniel durante muito tempo. "Monteiro?" disse ele, numa voz muito baixa. O Daniel acenou, envergonhado. "Sim, senhor, mas eu não sou o meu pai." O João continuou a fitá-lo. Depois olhou para a mão do Daniel, que segurava a mão da Inês. "Ainda bem", sussurrou o João. "Ama a minha filha." Foi aí que o Daniel chorou, sem fazer muito barulho, mas o suficiente para todos conseguirmos ver. "Eu vou amar." "Prometo", disse ele. As semanas que se seguiram foram dolorosas, mas estiveram cheias de verdade. Ricardo Monteiro foi formalmente acusado de fraude, falsificação de documentos, ocultação de provas e por ajudar a esconder a identidade do João. O Marco Esteves também foi detido, mas porque confessou e colaborou com a polícia judiciária, ajudou a revelar toda a história. O antigo funcionário do hospital que tinha mudado os registros já tinha falecido, mas encontraram-se provas dos subornos. O Pedro Lemos também já cá não estava, mas os papéis que ele escondeu fecharam o processo criminal. O David Brito prestou todos os depoimentos. Admitiu o seu medo e que tinha ficado calado durante demasiado tempo. Não foi tratado como um herói, porque o silêncio custa caro. Mas a sua coragem tardia ajudou a devolver-nos o João. A Leonor pediu o divórcio. Entregou todas as gravações às autoridades.
Também pediu desculpa a Inês e a mim. Eu não a abracei naquele dia, mas aceitei as suas desculpas. Perdoar não é fingir que o sofrimento nunca existiu. Perdoar é escolher não deixar que esse sofrimento comande todo o nosso futuro. Quanto a Inês e ao Daniel, o casamento deles começou da forma mais bizarra que alguém poderia imaginar. O copo de água tornou-se na cena de um crime. O bolo nunca foi cortado. A primeira dança nunca aconteceu. Mas 2 meses depois, fizeram uma pequena cerimônia no quintal da minha casa. Não havia candelabros de cristal. Não havia convidados ricos nem discursos pomposos. Havia apenas a família, alguns amigos, comida simples e um amor de verdade. O João também esteve presente, sentado na cadeira de rodas debaixo da sombra de um pinheiro. Ainda tem problemas de memória. Há dias em que se lembra de muita coisa. Há dias em que se esquece em que ano estamos. Mas conhece bem a minha cara. Conhece a voz da Inês. E sempre que ela lhe dá um beijo no rosto, ele sorri como se o sol tivesse acabado de nascer. Nessa festa no quintal, o Daniel levantou-se e fez um brinde. O meu pai ensinou-me o que era o orgulho, disse ele. Mas a Dona Maria ensinou-me o que é a coragem. A Inês ensinou-me o que é o amor. E o Senhor João ensinou-me que a verdade consegue sobreviver mesmo quando pessoas perversas a tentam enterrar. Todos choramos. E a Inês teve a sua dança com o pai. Como o João não se conseguia pôr de pé, ela ajoelhou-se ao lado da cadeira e segurou-lhe as mãos enquanto uma música tocava baixinho. Não foi a dança que ela imaginava quando era uma menina, mas era real. E às vezes, o que é real consegue ser mais bonito do que a perfeição. Mas ao final da tarde, a Inês sentou-se comigo à porta de casa. Mãe, disse ela, eu costumava achar que tu eras forte porque nunca choravas. Dei uma risada leve. Ai, filha, chorei rios de lágrimas, mas nunca onde tu pudesses ver. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Agora, acho que és forte porque falaste alto no momento certo. Olhei para o pátio. O João estava a rir-se de qualquer coisa que o Daniel estava a dizer. A Leonor estava a ajudar a tia Rosa a recolher pratos sujos da mesa. As crianças das redondezas corriam pela relva. A minha casa ainda tinha degraus velhos de madeira e janelas a tremer, mas parecia muito maior do que alguma vez fora. E foi ali que ensinei a Inês a lição que aprendi da pior maneira. O silêncio pode parecer um abrigo, mas às vezes transforma-se numa gaiola. Quando vires que alguma coisa está errada, quando teu coração te disser que estão a enterrar a verdade, não vires a cara. Fala quando chegar a tua hora de falar. Faz perguntas. Confia no teu instinto. E nunca deixes que ninguém te faça sentir pequena, por teres sobrevivido a pesos que eles nunca conseguiram carregar. A Inês apertou a minha mão. Achas que vamos ficar bem? Olhei para o João, depois para minha filha e depois para o Daniel. Não, respondi de forma gentil. Nunca mais voltaremos a ser os mesmos, mas seremos honestos. E é na honestidade que a cura de tudo começa. Se esta história tocou os vossos corações, deixem um gosto, comentem e subscrevam. Digam-me nos comentários o que é que aprenderam com a história da Maria. E digam-me também se acreditam que o silêncio, muitas vezes, protege apenas a pessoa errada. O Ricardo perdeu a empresa, a reputação e o nome de família que ele achava ser tão intocável. Os convidados que se riram de mim no casamento aprenderam que o dinheiro pode comprar o salão de festas da quinta, mas nunca comprará a honra. O Daniel aprendeu que um bom filho tem de escolher a verdade e não o orgulho da família. A Inês aprendeu que nunca tinha sido um fardo para o pai dela. E eu aprendi que nunca fui a pobre coitada como o Ricardo me apelidou. Fui a mulher de cujo silêncio ele dependia e de quem ele sempre teve medo. Fui a mãe que criou a filha com todo o amor, quando o mundo apenas devolvia a dor. Fui a mulher que destapou a verdade, passados 20 anos de tormenta. E no momento em que me levantei à frente de 400 convidados para perguntar, o senhor sabe sequer quem eu sou? O Ricardo, de uma vez por todas, percebeu a resposta. Eu era a Maria Costa. E eu já não tinha medo.